Não dá para a gente falar sobre imigração, não importa qual, italiana, alemã, japonesa, um pouco depois, sempre primeiro falar os motivos que levaram a essa imigração. A migração começa a acontecer no Brasil, a europeia, basicamente a partir de 1860. Em 1860 nós temos ainda escravidão no Brasil acontecendo, mas já estão acontecendo alguns decretos de leis que flexibilizam a escravidão. A lei de sexagenária aparece depois, a lei do ventre livre. Paralelamente a isso, vai acontecendo no Brasil um processo de incentivo à migração. Primeiramente, de iniciativa dos próprios fazendeiros. Um grande incentivador da migração é um sujeito da nossa região chamado senador Vergueiro, tem uma fazenda chamada Bicaba, aqui em Limeira, e ele propõe a vinda de migrantes italianos para cá. Primeiro que na Itália é um país muito pobre. Tinha indústria, precisava trabalhar só na roça, na lavoura. Aí o governo brasileiro quis pegar tudo, fazer imigração liberal, em alemão, em espanhol, em português, em tudo com a nação vinha para o Brasil, porque o Brasil é uma terra nova. E todo mundo ia vir para o Brasil. O Brasil tinha esse serviço na plantação de café. Cada 90 dias só caía neve. Para pegar água no rio, precisava cortar. E eu se pôr neve. Depois cortar um barco lá com o paizinho e fechar. Vieram prussianos, vieram imigrantes para cá para trabalhar no sistema de parceria. Parceria era o dono da fazenda entrava com a terra e com o cafezal já pronto, enquanto que os migrantes entravam com a mão de obra e no final do processo dividia o lucro da colheita. Então era meio a meio, parceria, também chamam de meeiros, de meio. Essa parceria não deu certo, não funcionou por vários motivos. Primeiro que esses colonos vinham para cá sem ter a menor noção da língua portuguesa, e também tinha um problema muito grande, é que o fazendeiro, sempre a cultura dele foi tratar o negro como escravo, o trabalhador como escravo. Então esses primeiros migrantes que vinham para cá eram tratados dessa forma. O capataz era o mesmo. A gente costuma dizer que eles só não foram para a senzala e para o tronco. Do resto sofreram os mesmos castigos, não necessariamente físicos, mas castigos de punição de perdão dia, serem multados por qualquer coisa. De um modo até que, no caso específico da Prússia, que é um país que não existe mais, chegaram a recomendar lá na Prússia que não viesse mais ninguém para o Brasil, porque as condições de trabalho eram das piores. Pois há um outro processo de migração que é incentivado pelo próprio governo. Primeiro do estado de São Paulo, depois há uma migração. Em São Paulo por quê? Porque aqui que acontecia a maior produção de café. Também tinha no sul de Minas, também tinha no norte do Paraná, mas nessa fase o centro ainda era São Paulo. Esses estados que eu estou falando, eles são posteriores. Então vieram para cá muitos, agora sim italianos. Nas duas primeiras décadas de chegada, que isso é mais ou menos 1860, 1880, chegando até próximo do 900, vem a maior parte dos imigrantes, cerca de 1 milhão. Do total de italianos que entram no Brasil, que é coisa de 1,5 milhão, 1 milhão vem nessas duas primeiras décadas, 3 décadas. Aí o governo já cria uma estrutura melhor. Ele já, em 1970 aproximadamente, tem a construção de um centro de hospedagem, ganhou o nome de hospedaria, hoje é o Museu do Imigrante, lá no Brás, em São Paulo. Então chegavam os navios em Santos, no Porto de Santos, de trem subiam direto para o Brás, está um bairro paulistano. Lá parava uma hospedaria que recebia em torno de 3.000 pessoas, mas chegou a 8.000 no mesmo tempo. E lá ficavam aproximadamente uma semana, 8 dias, 10 dias. Lá tinha os primeiros cuidados com relação a médicos, higiene mesmo, porque os dias, chegava no máximo um mês
a viagem depois que inventaram os navios a vapor. Então, nessa hospedaria, eles eram asseados e já aconteciam as negociações para as fazendas por onde iam. Então, na hospedaria já tinha um trem, o trem parava na hospedaria para eles descerem, mas também parava ali para eles embarcar novamente e virem para as fazendas. Nossa região, por exemplo, a região de São Carlos e assim por diante. O principal estado ainda continuava sendo São Paulo. A remuneração não era das mais agradáveis, já tinha acabado o selo de parceria, mas a remuneração era baixa. Um dos problemas era para se manter, inclusive, no primeiro ano, né? Porque chegavam aqui sem nenhum tostão. Aliás, não tinham nem dinheiro para passagem. Era comum, primeiramente, que os fazendeiros e depois o governo custeassem essa passagem. Mas só era em terceira classe. A terceira classe era o terceiro andar do porão para cima, né? Os dois primeiros eram basicamente cargas, maquinário, enquanto o terceiro andar do porão para cima era o mais barato e o que tinha menos recurso e menos conforto, e era lá que eles vinham, tá, em condições próximas de péssimo. O navio era a vela, então andava 60 dias em cima do mar. Quando entrava no navio para vir para cá, era marcado uma terra. Hoje em dia marcava com fogo. Era marcado que nem boi. Trazia 50 bois dentro do navio para ir matando para o povo comer. E o que movia lá, eu jogava no cobertor e jogava no mar. Quando chegaram em Santos, embarcou no navio, cada família ficava no muro, assim, parecia burro, boi. Os fazendeiros vinham e falavam, eu quero tantas famílias. Pegava. Meu pai veio mais gente, foi fazendo barril. Lá de Tubaião, 2 anos, só recebia comida. Por que vieram os italianos? Basicamente, na Itália, nesse momento, que é final do século XIX, está acontecendo o processo de unificação da Itália. A Itália é um país muito jovem, embora a sua história remeta ao Império Romano, porque até 1860 aproximadamente, o que você tem são vários reinos, 7 reinos na Itália, e todos independentes. E no processo de unificação, quando nasce um país só, então chamado Itália, a parte norte entra em disputa com a Áustria. Então, nessa guerra de disputa, muita gente é sacrificada, sofre com isso, não tem emprego, é uma situação de muita fome, de miséria, e aí muitos vieram para cá. Vinham para cá também em condições deploráveis. A maior parte era analfabeta, na sua língua natal, e aí que dava mais problema no Brasil, porque se era analfabeto em italiano, era mais ainda, obviamente, em português. E aí que eles sofriam os maiores atentados, porque, por exemplo, na hora de comprar nas vendas das fazendas, quase sempre eram ludibriados. O valor que tinham a pagar sempre era maior do que eles tinham a receber dos patrões. Esse foi um dos problemas que eles enfrentaram quando chegaram aqui. Então, além da má remuneração, de serem tratados quase como escravos, também eram ludibriados. A migração italiana começa a declinar depois dos 1900. Ela já começa bem raiar, aí começa a variar em torno de 30, 40 mil a cada década, né? Vai variando bastante. No total, desse 1,5 milhão, como disse anteriormente, 1 milhão foi logo de início. E por que vinham para o Brasil? Por que atraiu 1 milhão de pessoas para vir para cá? Primeiro, o problema da Itália. Segundo, que existia um mito muito grande que no Brasil era um lugar de riqueza. A expressão que eles usavam era fazer a América. Vinham para cá acreditando que iam ter muita facilidade para viver, que as terras eram baratas, né? Mesmo assim, de fato eram relativamente baratas até, mesmo assim poucos conseguiram comprar, porque não tinha dinheiro mesmo. O administrador pegou o dinheiro dos que trabalhavam, falava, não veio pagamento. Foi levando, 2 anos.
Daí a turma do meu pai saíram, abandonaram, saíram e compraram um sítio e trabalharam. Passando a fase do café, do trabalho na lavoura em si, esses migrantes começaram a trabalhar na cidade. E na cidade o trabalho já a partir de 1910 aproximadamente, já tem uma pequena indústria nascendo, então trabalhos urbanos sendo criados. Eles contribuíram, esses imigrantes italianos contribuíram basicamente no Brasil com a criação do sistema de sindicatos, especialmente aqueles que vinham para o Brasil com ideias anarquistas, anarco-sindicalistas, socialistas vinham para cá. Então o nosso sistema sindical, as lutas por melhores condições de trabalho, também deve-se muito aos migrantes italianos que aqui chegaram. A presença italiana no Brasil, ela é muito marcante e muito interessante de ser observada, porque nos estados onde ela aconteceu em maior número, elas vieram a princípio para substituir uma mão de obra escrava que estava se chegando ao fim. Por influência inglesa, o Brasil foi acabando com a sua escravidão. Mas ela tinha um outro objetivo que ela não cumpriu. Embora os italianos, quando vieram para o Brasil, não sabiam desse objetivo que esperavam deles. O objetivo principal era a mão de obra, mas um objetivo secundário era o embranquecimento do país. O Brasil era uma nação negra, pela quantidade de escravos que foi trazida para cá com o tráfico negreiro. E para aquela época, com as teorias de ciência da época, o negro era um sujeito degenerado, o negro era um ser que por si só levava a degeneração. Claro, tomando como ideia as teorias europeias, né? Praticamente francesas. E no Brasil, isso foi muito marcante. Tinha aqui no Brasil um cientista da área da medicina chamado Conde de Gobineau, francês. Ele incentivava a vinda de brancos italianos para cá como forma de embranquecimento da nação. Acreditava-se que quanto mais viesse brancos, o Brasil ia ficar mais brancos e ia perder o estigma e o desmérito que ele tinha frente às nações europeias. O Conde de Gobineau chegava a dizer que o Brasil seria branco a partir em aproximadamente 2030. Não chegamos lá, mas é óbvio, o censo mostra que aumenta muito mais a população negra do que a branca no Brasil. E no caso de miscigenação, Gobineau dizia, que a história provou que ele errou, Gobineau dizia que a miscigenação, a mistura entre o branco e o negro, nasceria sujeitos estéreis ou, quando não estéreis, com filhos altamente habilitados, que em poucas gerações eles desapareceriam. Como eu disse agora há pouco, provou o contrário, e aí depois a biologia explicou que o dominante é o negro e não o branco. Então, há que se levar em consideração também que a predominância das culturas italianas, alemãs, mais italiana na nossa região, alemã mais no sul, ela também causou uma alteração cultural. A cultura brasileira sofreu influências desses povos, né, na culinária, no jeito de ser, nas expressões que o Brasil acabou absorvendo e que eram originalmente expressões italianas e hábitos de cultura também.